Começa agora o Agro com Elas. Um programa que te conecta ao universo do agronegócio, contando história de grandes mulheres que atuam e se destacam neste segmento tão importante aqui para o nosso estado, para o nosso país. E eu estou com a Daniela Bueno. Eu estou assim muito feliz de ter a sua presença. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Está aqui com a gente hoje, transmitindo o seu conhecimento, a sua experiência, conectando mesmo o campo à cidade, que eu acho que precisa disso, né, Daniela? Então, muito obrigada mesmo pela sua presença. Bom, a satisfação é toda minha de estar presente, né? Eu acho que a gente precisa desses canais de comunicação. Sim. Né? O agro hoje precisa cada vez mais se comunicar. Num estado como o nosso, então, que ele é basicamente agro, né? Isso. A gente precisa se comunicar mais, e especialmente para as pessoas que não são do agro, né? Essa é a dificuldade. Eu vejo assim, o Mato Grosso, ele é dentro do universo do agronegócio, ele é muito importante. Nós vamos, acho que, alimentar o mundo, né, Daniela? A gente já alimenta, né? E eu vejo ainda uma distância das pessoas, dos mato-grossenses, com essa essência mesmo do que é o agro, do que isso representa na vida de cada um de nós e esse futuro que já está aí, né? Já está chegando cheio de oportunidades, a tecnologia desenvolvendo, o nosso estado aí com esse cenário de crescimento. Então as pessoas precisam se aproximar, serem mais íntimas, né, do agronegócio. Mas isso passa muito pela cultura e pela educação, né, Elga? A gente não tem uma base hoje nas escolas que traga realmente os dados reais do que é o agro, né? Não do Mato Grosso, mas do Brasil como um todo. Né? Nós precisamos o tempo inteiro estar checando os livros escolares, porque infelizmente quando os livros tratam sobre o agro, tratam como com excesso de utilização de agrotóxicos, como grande desmatador, né? Infelizmente é uma cultura anticultura, né? Sim. Ele é anti-agro. Nós somos um país que deveria ter o orgulho do agro, Isso. como diversos outros países que se orgulham da sua maior riqueza, né? O estado do Mato Grosso, que ele é basicamente, a gente tem 50,5% do PIB do Mato Grosso advém do agronegócio. Olha, né? só. Poucas pessoas sabem que a educação, a saúde, a segurança do estado do Mato Grosso passa pelo agro. Porque se o agro não estiver bem, a gente não vai ter recurso suficiente para ter uma educação, para ter uma saúde, para ter o FETAB, que a gente pavimenta as nossas estradas, praticamente todo advém do agro. Olha. Né? Então, a gente precisa falar mais sobre o agro. Sim, e é isso que nós estamos aqui fazendo e sempre incentivando, né, as pessoas a tentarem ganhar esse interesse nesse setor tão importante que a gente precisa realmente fomentar mais esse conhecimento. Daniela, você é uma mulher atuando nesse cenário, é médica veterinária. Hoje você está como fiscal, né, do Fiscal Estadual Agropecuária do INDEA, esse órgão aí, que é tão importante nessa construção, nessa certificação, né, da nossa carne que nos torna competitivo no mercado internacional. Então, eu acredito que também esse momento agora, que teve aí uma troca de um governo tão importante, um presidente que vem aí trazendo um cenário diferente, um cenário desafiador, um cenário de um protecionismo dos Estados Unidos. Então, você dentro desse segmento, como é que você se enxerga o nosso futuro? Bom, Elga, eu já estou há 21 anos no INDEA, né? Eu sou concursada do estado do Mato Grosso, comecei no município de Barão de Melgaço, né? Onde eu conheci realmente o que era a pecuária raiz, né? Eu tenho muito orgulho e sou uma defensora da pecuária pantaneira, já fui até no Senado defender a pecuária pantaneira. Que maravilha! A gente teve uma audiência pública lá e eu fui chamada para a gente fazer a defesa naquela época da mudança dos grandes incêndios, né? A gente foi lá defender o boi no Pantanal, o quanto ele é importante. Sim. Né? E assim, na verdade, outros tempos, né? Outros tempos. A pecuária mato-grossense nasceu no Pantanal, de lá que ela saiu. Né? Então, assim, a gente conhece, eu acompanho há 21 anos o que é esse agro mato-grossense, o quanto ele vem crescendo, o quanto ele vem se especializando, o quanto ele vem se capacitando, né? E o quanto ele está sustentável, né?
Então, quando a gente pensa num cenário internacional, os grandes desafios passa hoje especialmente pela parte da sustentabilidade. Sim. Né? E a gente tem que começar a vender também essa sustentabilidade, porque o nosso agro, ele é sim sustentável. Nós estamos num estado onde 62% de toda a sua reserva ambiental, ela ainda é preservada. E mesmo assim, a gente é o maior produtor de gado, de soja, de algodão. Né? E a gente tem sim como alimentar o mundo. A gente já alimenta, a gente já encaminha produtos do Mato Grosso a mais de 96 países, né? Já consome algum produto agro nosso. Sim. E nós temos capacidade de aumentar ainda mais. Então, quando a gente fala em uma mudança de geopolítica, a gente está num momento muito delicado. A gente acabou de ter agora, a gente fala das grandes doenças que acometem os rebanhos e todo mundo pensa, a primeira grande barreira que se pensa em relação ao gado é a febre aftosa. Né? Nós somos um estado livre, vamos ter o reconhecimento esse ano ainda como livre de febre aftosa sem vacinação. Olha que maravilha! E agora acabou de ter um grande surto na Alemanha. Após 37 anos, acabou de, poucos dias atrás, há menos de 15 dias, desencadeou um grande foco na Alemanha, que envolve e que mobilizou toda a Europa. Né? Quando existe um foco desse, as exportações são interrompidas, né? E abre oportunidades. Sim. Eles são prejudicados, mas estados e países como o Brasil, que tem uma segurança sanitária, ela abre oportunidades em exportar mais. Sim. Né? Então, nós temos que continuar, e aí quando a gente fala de INDEA, o Estado do Mato Grosso, ele tem, esse governo especialmente, ele está dando uma importância muito grande ao órgão, uma sustentabilidade financeira e administrativa. Por quê? Porque ele entendeu que as certificações sanitárias passam pelo trabalho do INDEA. Né? Sim. O produtor tem que fazer o trabalho dele, faz o trabalho bem feito, mas só quem certifica se aquele produto realmente está sendo feito, está sendo produzido, está sendo industrializado das formas que preconizam a legislação sanitária é o INDEA. Né? O INDEA, os médicos veterinários do INDEA que estão nas fazendas, né, certificando que não tem as doenças que têm os grandes impactos econômicos. Hoje o INDEA, ele atua no estado todo, né? Tem médicos veterinários no estado todo acompanhando lá para dentro da porteira? Nós temos escritórios em mais de 137 municípios do estado, dos 142. E mesmo os municípios que não têm médicos veterinários têm escritórios do INDEA e tem médicos veterinários que são responsáveis por aquelas propriedades. A gente tem aproximadamente hoje 110 mil propriedades que têm bovinos no estado. Então, assim, é um universo muito grande, né, de 34 milhões de cabeças. Então, a gente tem metas mensais, os médicos veterinários trabalham incessantemente para poder dar as garantias ao Ministério da Agricultura e aos órgãos internacionais que realmente o nosso rebanho, e aí não é só bovino, é suíno, é o rebanho avícola, são os equídeos, né? São todos esses animais de produção aos quais o INDEA faz as certificações e faz o controle sanitário de várias doenças. Hoje eu acredito que o INDEA também, ele atua na educação, né, desse produtor. Como é que funciona essa parte? Sem dúvida alguma. Especialmente nesses últimos 2 anos, então, a gente tem investido, o INDEA tem investido massivamente na questão da educação sanitária, né? Educação e comunicação. Sim. Por quê? Porque eu acabei de falar para você um exemplo da bovinocultura. Nós temos 110 mil propriedades que têm bovinos. O INDEA não consegue percorrer mais de, vamos colocar, 10.500 propriedades de bovinos por ano. Né, pela capacidade sim, que operacional temos, operacional mesmo, né? Como um todo. Então, o que é mais importante? É o produtor saber quais são as doenças, sim, quais são os sintomas que ele deve imediatamente procurar o INDEA. Por quê? Porque essas doenças que a gente fala de notificação obrigatória, raiva, brucelose, febre aftosa, peste suína clássica, peste suína africana, Newcastle, gripe aviária, são doenças que requerem um atendimento imediato.
O produtor, o médico veterinário, qualquer pessoa que saiba dessa doença, ele tem no máximo 24 horas para poder acionar o serviço oficial, que é o Zendeia, que é o médico veterinário responsável por aquele município, e nós temos no máximo 12 horas para fazer o atendimento. Né? Então, mas o produtor ele não vai chamar uma ideia se ele não conhecer quais são os sintomas. Com certeza. Né? Então, nós temos investido essa capacitação dos produtores através de treinamentos, através de palestras, de reuniões, e toda a nossa força-tarefa em loco, nas propriedades, são focadas principalmente na educação sanitária desse produtor para essas doenças que têm esse cunho realmente de notificação obrigatória. Isso é maravilhoso, né? Isso vai, com certeza, agregar muito a esse crescimento que está previsto agora em 2025. Como é que estão as previsões, Daniela? Então, é um ano muito, muito esperado por nós, né? O estado do Mato Grosso vacinou por mais de 40 anos, né? O produtor rural vacinou por quase 40 anos contra a febre aftosa, né? Nós pausamos essa vacinação em 2023, já tivemos 2024 sem a vacinação, né? E já tivemos o reconhecimento nacional. Hoje o estado do Mato Grosso, ele é reconhecido pelo Brasil como estado livre de febre aftosa sem vacinação. Nós já completamos um ano, infelizmente, sem nenhuma reintrodução, né? O país não tem o vírus circulante de febre aftosa, mas a febre aftosa é uma doença que a gente fala que é uma doença transfronteiriça. Né? Ela pode adentrar novamente a qualquer momento, independente se a gente está vacinando ou não. Sim. Né? Um exemplo é agora a Alemanha, depois de 37 anos. 37 sem nenhum registro. Sem nenhum registro, praticamente dentro de Berlim, teve um foco de febre aftosa. Né? Então, ela é uma doença transfronteiriça porque ela é um vírus, você pode carregar na bota, você pode, num produto que você achou gostoso e que tem produtos de origem animal, principalmente suíno contaminado numa Ásia, trazer para cá, descartar para um suíno e estar contaminado, né? E fazer uma disseminação. Então, são várias situações que a gente não pode deixar de ficar vigilantes. A palavra hoje que mais entoa no serviço veterinário chama-se vigilância. Né? A vigilância epidemiológica, a vigilância sorológica, a vigilância sanitária como um todo. Nossa, que maravilha, né? A gente entender que temos esse respaldo aí, que é tratado com tanta seriedade, né? E a gente entender que tem esse conhecimento e que tem esse comprometimento, essa responsabilidade, né, com todo esse setor. Agora, continuando nessa questão de você trabalhando no IDEA, você como uma médica veterinária, você como uma mulher atuante também, tanto no profissional quanto no pessoal, eu identifiquei, acompanhando um pouquinho a sua história, que você trabalha com muita paixão. Então, eu quero saber como é que iniciou todo a questão do agronegócio, como é que iniciou essa sua paixão por esse universo na sua vida? Sempre você teve aí uma intimidade com esse segmento ou aconteceu? Não, eu não tenho, na minha família, a gente não é ligado ao agro, né? Eu tive meus avós, meu avô trabalhava, era capataz numa fazenda em Goiás, então quando pequena a gente sempre ia passar as férias, ia para essa fazenda, né? Mas isso já era muito prazeroso para mim. Eu não via a hora de chegar ao final do ano para poder ir, para poder acompanhar meu avô tirar leite, tomar o leite na teta da vaca. Então isso acompanhou. Eu vi febre aftosa quando pequena. Eu lembro quando a gente chegou numas férias, eu estava com 8, 9 anos. Aí eu ficava louca para ir de manhã, acordava cedinho para ir com ele tirar o leite. Ele falou: filha, mas você não vai poder beber o leite hoje lá com o vovô. Por quê? Porque as vacas estão afetadas. Eu falei: afetada de quê? Afetada, né? Não, é uma doença que dá umas bolinhas. Aí, Olha vamos lá para você ver. E eu fui ver. E era febre aftosa, né? Naquela época era muito comum ainda em Goiás. Então, eu vi febre aftosa lá em Goiás quando eu era pequena e depois vi nos Estados Unidos num treinamento que eu fiz. Foram só as duas experiências que eu tive. Então, aí eu terminei todo o meu segundo grau focando em fazer medicina. Medicina? Medicina humana. Humana, não veterinária. Não. Aí fiz o primeiro vestibular, não passei. O segundo vestibular passava, a primeira fase não passava. A terceira já estava muito estressada, né? Aquela pressão em cima do adolescente. Todo mundo passava, você não passava.
E aí eu comecei a pensar, a escolher segundas opções, né? Então, a medicina veterinária na hora foi minha primeira, segunda opção. Olha que né? maravilha. E aí, mais uma vez, em algumas universidades eu fiz para medicina e aqui em Mato Grosso... E você toda com essa sua história afetiva já, né, com a medicina veterinária. Não, eu era louca por animal, né? Eu era louca dos animais. Meu pai, toda vez que ia para feira, tinha que comprar um pintinho. Eu tinha jabuti, eu tinha coelho, eu tinha tudo. Minha vida foi criar bicho. E então, é importante, né? Não, essa afetividade, esse vínculo, Deus de pequeno mesmo, é bem diferente. Então, aí eu optei por fazer a medicina. Meu pai já trabalhava, a gente não morava aqui, morava em Goiás. Meu pai falou assim, olha, lá em Mato Grosso, na Universidade Federal, tem medicina veterinária. É um curso ainda um pouco novo, mas tem. Eu falei, então, papai, eu vou prestar lá. Vou fazer medicina veterinária lá e fiz no Mato Grosso do Sul também, eu acho que na época. E continuei prestando medicina em Goiás. E aí não passei lá em Goiás e passei aqui. E aí eu vim para cá e minha mãe já veio, então vamos morar todo mundo lá. E aí a gente veio e por mim veio toda a família. Por você, trouxe a família inteira para o Mato Grosso. A gente está aí até hoje, criamos raízes aqui já. Então, daí veio, aí eu fiz toda a minha graduação, eu já sabia que eu não queria pets, né? Eu já foquei ela toda em grandes animais, eu queria fazer reprodução, só fiz todos os meus estágios de reprodução, ia para Uberaba, em todos os meus... E aí já no finalzinho, a minha grande amiga na faculdade na época, o pai dela era epidemiologista do INDEA. No final da sua faculdade? Doutor Ivo Pedroso. E aí já no finalzinho, no último semestre, ele falou assim, Dani, vai ter concurso do INDEA. Eu falei, tio, mas eu não formei ainda. Ele falou, não, mas agora a gente autorizou agora, vai ser lá, ainda vai dar tempo. E aí passou e esqueci. Aí eu me formei e na época a gente teve, o CRMV foi a primeira vez que teve um curso de proficiência. Como a OAB, naquela época a medicina veterinária implementou. Não deu certo. Acho que minha turma foi uma das poucas cobaias. Mas a gente tinha que estudar para poder fazer uma prova para conseguir a carteira de médico veterinário. E aí eu estava trabalhar no igualzinho uma OAB mesmo. Eu estava estudando afinco para essa prova e aí publicaram, já no último ano do governo do Dante de Oliveira. Publicou o concurso do INDEA. E aí, no final de semana que eu fui passar o dia lá com a minha amiga, ele falou assim, Dani, abriu, você viu abrir o concurso? Eu falei, tio, mas eu não tenho tempo de estudar, estou estudando para a prova do CRMV. Ele falou, não, você precisa estudar só essa lei aqui, ó. Pegou e me deu a Lei de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, o decreto, e um livrinho dele, maravilha. Assim, de epidemiologia, que era até amarelo, de tão velho. Tudo anotado. Ele falou, só estuda isso aí. O resto, se você está estudando para passar já resolve. Na CRMV, você vai conseguir. E aí passei. Olha que maravilha. E aí, na época, foi concomitante, né? Terminando a faculdade, já passou no concurso. Foi no mesmo ano o concurso, que eu saí da faculdade, eu já passei. Só que como era o último ano, isso já foi no finalzinho do ano, do concurso do governo do Dante, o próximo ano foi o Blairomage. Ele fez o concurso, mas ele não colocou verbas para poder ter o chamamento do pessoal. Entendi. Então, ficou aquele ano, com a metade do ano inteiro, aquela expectativa, porque a gente já tinha sido chamado, né? E aí o Blairo falava que não tinha como chamar, porque não tinha recurso para colocar mais servidores. Como estava válido por 2 anos ainda, nos próximos 2 anos ele chamaria. E aí e já comecei a trabalhar já particular, comecei a trabalhar com reprodução, né? Que era o que eu queria. Já estava trabalhando, fiquei 6 meses trabalhando com reprodução. Chegou no mês de julho, deu um superávit no governo e ele chamou 15 médicos veterinários. E eu era a 13ª. Olha que Isso maravilha. Em setembro. Eu ia casar em outubro, eu ia casar em novembro. Eu fui chamada para Barão de Melgaço e eu tinha que me apresentar um mês depois. Eu fui me apresentar em Barão em outubro e em novembro eu ia casar. Nossa, que desafio, né? Você foi. E assim orquestrar começou tudo a minha isso. História da INDEA. Gente, olha que maravilha, né? Porque você já terminou a faculdade e já ingressou num órgão tão importante e você continua desde então. Então, você vem adquirindo uma experiência, um vasto conhecimento, né, Daniela? Eu trabalhei em Barão de Melgaço, depois eu fui para Chapada dos Guimarães, eu vim para Cuiabá, eu fui chefe da unidade local de Cuiabá.
que é ali dentro do Parque de Exposições, né? Aí eu fui convidada para ir para a Central, aí fui trabalhar com febre aftosa e eventos agropecuários. E aí fui coordenadora de defesa agropecuária. Aí já no governo do Pedro Tax, eu fui convidada para ser a diretora técnica do INDEA, pelo então presidente, Guilherme Nolasco. E no último ano ele saiu e eu acabei assumindo a presidência no último ano do governo do Pedro. E você está aí atuante em um momento muito importante do agronegócio, né? Porque eu acredito que, vamos lá, nos últimos 6 anos que teve essa revolução na pandemia, o agro, ele sustentou o nosso país. E você vem aí atuante em um segmento importante, vivenciando todas essas transformações. Isso foi algo que mudou muito a sua cabeça, inclusive na continuidade do segmento? Então, não tem dúvida. Então, nesse inteirinho, toda essa trajetória que eu fui, né? Eu comecei trabalhando lá na base, diretamente com o produtor, de propriedade em propriedade, fui ganhando experiência na questão de gestão, né? Porque a gente começa a ocupar cargos, você começa a trabalhar mais com pessoas do que com animais, né? É verdade, gerir Daniela, recursos, né? Então a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? Aí comecei a fazer cursos de gestão estratégica, fiz curso de coach, de gestão de pessoas, tudo para agregar valor ao que a minha carreira, né? A diversidade que virou minha carreira, né? Entendo. Porque hoje eu não sou somente médica veterinária, né? Eu sou uma gestora pública, né? Com certeza. Então eu já tive essas possibilidades de ser gestora pública. E aí no final do governo do Pedro, quando houve a troca, naturalmente se troca toda a gestão, né? Sim. Eu fui convidada pela Acrimate para ser diretora técnica. Olha que maravilha. Da Acrimate. E assim, foi a primeira... Eu gosto muito de desafios, eu não tenho muito medo não, eu sou meio louca. Eu não sei, mas eu aprendo. Ai, com certeza, é isso aí. Eu não sei, mas eu aprendo. Se me dá um tempo, eu aprendo. Daniela, o exemplo é tudo. Então eu falei, cara, como assim eu vou sair do cargo de fiscal para defender os fiscalizados, né? Falei, mas vamos, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com o setor privado. Porque apesar do INDEA ser um órgão certificador, ele também é fiscalizador, né? Sim. E nem sempre o produtor gosta de ser... Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Complicado. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas eu sempre trabalhei a parte da fiscalização sempre com... A gente só vai punir quem está errado. E quem está errado é o mínimo do mínimo. Olha, né? que maravilha. A maioria dos produtores andam corretamente. Então, quem está correto... tem que ter no INDEA um aliado. Sim. Porque é só o INDEA que pode certificar que ele está certo, né? Que ele está agindo certo. E é em cima dessa certificação é que todos os nossos produtos podem ser exportados. Então, não tem que ser uma briga de cão e gato. É um elo da cadeia, né? Tem que trabalhar junto e todos os dois puxando pelo mesmo lado. Né? Eu nunca fui filiada a nenhum partido político, todos os cargos que eu ocupei foi sempre indicado pelo setor produtivo. Por quê? Porque aonde eu estive, o cargo que eu ocupei, os cargos que eu ocupei, desde lá de Barão de Melgaço, que o meu maior contato era com o presidente do sindicato de Barão de Santo Antônio, depois vim para Chapada, trabalhava com o presidente do sindicato, sempre trabalhei junto, procurei trabalhar junto com as entidades representativas do setor, do produtor especialmente, porque é ele que vai fortalecer, né? Quanto mais educação a gente dá para o produtor, menos ele erra, menos eu preciso fiscalizar, menos eu preciso punir, na verdade. Sim. Né? Então, um bom trabalho de educação sanitária é daquele município que tem o mínimo possível de autos de infração. Né? Por quê? Porque o produtor sabe, conhece quais são as suas obrigações sanitárias Isso você junto diz ao que Estado. Já está bem superado, então. Já. Esse trabalho, ele cresceu muito. Cresceu muito. Não, o produtor mato-grossense, ele tem muito conhecimento das suas responsabilidades. Com muita seriedade. É responsabilidade, né? Não existe fazer de conta.
né? Quando a gente fala de doenças, a gente não tem como fingir que vacina, Sim. né? Fingir que não existe a doença, fingir que está controlando. Ou a gente controla, comprova, demonstra através de relatórios, de resultados de exame, de certificação mesmo, né? A gente tem mensalmente que informar, diariamente. Hoje, se tiver um foco de raiva no estado, em Cocalinho, o Ministério da Agricultura tem um sistema que a gente tem que inserir praticamente em tempo real. O foco lá em Cocalinho sendo atendido, Brasília já está sabendo. Sim. Né? Então, a gente tem toda essa gestão e é uma plataforma onde todas as doenças, todos os nossos atendimentos estão lá dentro e vai para o mundo. Né? Mensalmente também o Ministério da Agricultura fornece, principalmente da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, essas informações de quais são as doenças que ocorrem no estado. Né? E o problema não é elas ocorrerem, é elas estarem ocorrendo, estarem sendo notificadas e estar sendo atendidas, né? E está sendo contida naquele local. A gente tem comprovação disso. Todo esse sistema, né, funcionando, daí você entende o porquê nós vivemos aí esse momento tão importante do agronegócio, que é um produto tão importante para a nossa economia. Então, você vê que é um trabalho sério, um trabalho com muita responsabilidade. Você falou há um tempinho atrás, Daniela, falou, olha, eu não tenho nenhum vínculo político, então, inclusive me abstenho, né, de política, porém, não sei se é isso mesmo, se abstém de política, mas trabalho em um segmento que também é político, né? Eu acredito que todo esse cenário, principalmente externo, ele depende muito da política, né? Não tem dúvida alguma, porque assim, hoje nós somos um dos maiores players do agronegócio do país, do mundo, né? Sim. Nós temos competitividade. Né? Nós temos volume, nós temos qualidade, nós temos preço, né? Mas quando se fala em mercado internacional, tem as barreiras sanitárias, as barreiras não só sanitárias, né? Tem todas as barreiras... Acho que de interesse, né? De interesse, né? De cada país defendendo o seu, você tem países que protegem, né? Nós tivemos há pouquíssimo tempo atrás, alguns embates em relação à assinatura do acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. Por quê? Porque os produtores da União Europeia, especialmente da França, os franceses, não queriam. Por quê? Porque lá eles são subsidiados pelo governo. A produção deles é uma produção cara. Né? É extremamente cara e ainda assim eles recebem subsídio dos países. E entrando uma carne como a do Brasil, que tem qualidade, que tem preço, com certeza eles ficarão ainda, né, a desejar na competitividade. Sim. Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro estar fazendo esse trabalho, e isso é o trabalho do Ministério da Agricultura. Se vocês olharem, quase toda semana tem, abriu o mercado para a carne do Egito, abriu para a Arábia, o chifre para a Arábia, o bico de galinha para não sei para onde. Então, assim, tudo passa por acordos comerciais. Não basta só a gente ter volume, qualidade, a gente tem que ter também acordos comerciais. Sim. Né? Então, esses acordos comerciais passam, sim, pelas políticas nacionais de cada país e protecionistas, com certeza. Tirando a política, nós estamos preparados, somos competitivos, né? Com certeza. Isso que importa, né? Olha, vai chegar um momento que todo mundo vai ter que comer, né? Com certeza. Nós temos. E o que eu percebo, assim, quando você olha para números, né? Você vê que o Mato Grosso, ele realmente é um polo, ele é quase que, ele representa vários países, né? Ele disputa com outros países. Eu acredito que na América Latina a gente se posiciona desse jeito, né? O Mato Grosso, acredito pelos números. Sim, se fosse a gente pensar só na bovinocultura, o nosso rebanho só perde, se eu não me engano, para a Argentina em números. Olha só! O restante dos países todos tem menos, né? Sim. E no Brasil a gente está disparado com o maior rebanho.
Daniela, e você como mulher nesse cenário que não tem, eu acredito que hoje a gente já vem aí mudando essa forma de pensar, esses paradigmas em relação à mulher, principalmente dentro do agro. Tem muitas mulheres construindo uma história sólida, uma história que realmente aí vai trazer uma mudança para as próximas gerações e você é uma delas, mas isso não foi sempre assim. Né? Você falou que tem 21 anos, é isso, dentro do INDEA. Como foi essa trajetória sendo mulher? Então, eu sou a segunda presidente do INDEA. Olha só! Em 21 anos. Hoje, felizmente, a gente já tem a terceira. Que maravilha! Que também, ela não é médica veterinária, mas é uma servidora nossa do quadro, a doutora Emanuele. Então, ela já é a terceira. Mas a gente pensar que num órgão que nasceu em 79, né, oficialmente, então, assim, a gente teve poucos cargos, né? Ocupados por mulher. Mas hoje, dentro do INDEA, no total geral dos médicos veterinários, quase a maioria já são mulheres. Olha que notícia maravilhosa, quase a maioria Daniela. já são mulheres. Então, assim, quase pau a pau, no 49, 52. Gente, essa é uma informação, né, muito importante, porque você vê que a mulher, ela quando consegue integrar aí a esse mercado, ela soma sempre, no entanto, que cresce, né? Sem dúvida. Aqui em Mato Grosso, a gente tem uma gama gigantesca de mulheres. No último concurso, então, a maioria foi mulher que entrou, né? Então, a gente tem... Sem receio nenhum, sem né? Sem receio algum. Porque elas antes vão tinha para esse todos receio. os locais do estado. Hoje, e é possível, né? Todos os locais Às vezes, eu acredito que há um tempo atrás, alguns anos atrás, acreditavam que tinha a questão de força física, que eram ambientes que não eram ambientes para a mulher que teria alguma dificuldade. Isso aí não existe, Daniela? Não existe mesmo. Você que tem aí essa experiência em todo o nosso Mato Grosso? Absolutamente. Hoje a mulher faz o papel... Não tem diferenciação, né? A gente consegue executar todas as atividades da mesma forma possível. Até porque você não precisa, hoje, utilizar força física, sim, né? Metodologia. Hoje, muito menos a tecnologia, né? Não, a tecnologia já resolveu uma boa parte. A gente, quando dentro do ambiente de curral, por exemplo, né? A gente nunca vai sozinha, né? Sim. Você tem todos os manejadores que já são da fazenda, né? E você vai executar realmente as atividades que são pertinentes ao médico veterinário, né? Coletar uma amostra, né? Tirar sangue, fazer um exame clínico, né? Isso não existe força física, mas sim técnica. Né? E mais do que tudo, hoje a gente trabalha com gestão, educação e comunicação. Né? Isso a mulher tem uma facilidade. Perfeita, essa sensibilidade, tem uma facilidade. com certeza. O grande desafio que eu senti foi quando, naquele momento que eu me afastei do INDEA e fui para a Acrimate, porque lá ainda o ambiente era totalmente masculino. Sim. Nunca teve, eu fui a primeira mulher a ser diretora executiva. Né? Eles são muito mais experientes, né, que eu, então eu tive que conquistá-los também nesse, né? Se inserir, né, naquele universo masculino. Eu tive que fazer esse meio campo, né, de trazer a experiência deles, mas levar também. Eu acho que os 2 anos que eu passei com eles, eu aprendi muito, muito mesmo. Acredito. A minha carreira profissional eu divido entre esses 2 momentos, porque é extremamente importante para o fiscal, como eu sou, você estar junto ao fiscalizado. Né? Eu fiquei 2 anos defendendo o fiscalizado, sim, participando de reuniões com os governos do estado, discutindo legislação, indo para o Senado Federal, indo toda semana para Brasília, participar dos encontros e defender os direitos dos produtores rurais. Que também são extremamente... não é fácil ser produtor rural no Brasil. Eu acredito. O volume de impostos são muito grande. E assim, toda vez a gente fala, aumentou a carne. Nossa, aumentou a carne. O produtor rural não recebe não é ele que está aumentando. Na verdade, vamos falar do pecuarista. O pecuarista é o único, vamos colocar o produtor mesmo, que ele não dá preço para o animal dele. Quem dá o preço é a indústria. É a indústria que fala, não, te pago tanto por arroba. E tem épocas do ano que esse valor da arroba mal cobre o custo dele de produção. Olha só. Né? Então, assim, é uma margem muito pequena. É muito pequena. O produtor ganha muito pouco em cima. Então,
o valor final da nossa carne não tem nada a ver com o produtor, não é ele que aumenta o valor da carne. As Né? pessoas é sempre a indústria e o comércio. As pessoas sempre jogam para o produtor, né? Quando fala, olha, aumentou a carne, a pessoa não tem o conhecimento que existe outros fatores que estão operando ali para gerar esse aumento. E nós estamos em um momento de alta, né, Daniela? Depois de muita baixa, né? Porque realmente essa gama de mercados que se abriu acabou facilitando esse volume que nós temos. Porque como assim, oferta e procura? A gente produz muito, mas apenas 26% é exportado. 70% da nossa produção fica no Brasil. Olha, eu realmente acreditava que era o contrário. Todo mundo acha. Diferentemente de você falar de mercado interno, por exemplo, nós temos 34 milhões de cabeças de gado, é óbvio que a gente não consome, né? Nós temos 3 milhões de pessoas, Sim. né? Seria impossível a gente comer 70% dessa carne. Mas quando eu falo que fica, é porque ela alimenta o Brasil, Sim. né? Hoje o Mato Grosso alimenta o Brasil. 70% da produção de carne mato-grossense fica no Brasil. Olha né? Um só. pouquinho mais, inclusive, que é só 26% que é exportado. Então, tem até essa contra-informação. Né? Quando teve a pandemia, que aumentaram-se as exportações, especialmente para a China. Né? Por quê? Porque teve uma questão sanitária lá também, que praticamente dizimou a suinocultura, que era a base alimentar deles de proteína. Eles começaram a procurar proteínas no resto do mundo e começou a diversificar e aí começaram a comprar mais gado, porque não carne bovina não é a carne principal deles, é a suína. Então, não, a carne está cara porque agora está indo tudo para o chinês, não está sobrando nada para cá. E isso não é verdade, a nossa carne fica no Brasil. Olha só que maravilha, eu tinha realmente essa ideia, eu acredito que uma grande maioria das pessoas, né, fala, olha, estão exportando tudo, mas não é assim que acontece. E a China continua sendo o maior comprador? É o maior comprador. É o maior comprador. E hoje, falando de mercado externo, quais são... onde o Brasil, o Mato Grosso, vamos falar de Mato Grosso, está investindo aí para ganhar mais esse mercado externo? Então, nós temos muito ainda a avançar. A gente passa muito também por essa questão sanitária. Sim. Né? Nós já acessamos hoje os principais países com a nossa carne livre de febre aftosa, mas com vacinação. Existem alguns mercados ainda que têm restrições para carnes que têm o status livres com vacinação. Então, a gente precisa ter esse certificado sanitário, que é o que a gente espera que vai acontecer. Vai acontecer agora em maio de 2025, que maravilha. Lá em Paris. Né? Então, com esse certificado internacional, a gente pode ir atrás de mercados mais exigentes. E alguns a gente já acessa. Mas até a gente já exporta para o Japão, exporta. Mas é uma carne processada. E se a gente conseguir mandar a carne in natura, o preço é muito melhor. Né? A Europa paga muito melhor. A gente tem que parar de ser produtores de commodity. Hoje a gente exporta muito, mas a gente exporta carne barata. Sim. A gente exporta dianteiro. Né? Nós temos que começar as carnes mais nobres, a gente precisa agregar mais valor à carne que a gente exporta. Esse é o grande desafio, é a gente começar a agregar valor à carne que a gente exporta. Parar de ser produtor de commodity e produzir uma carne de melhor qualidade. Então hoje, quando a gente começa, o nosso rebanho ainda é basicamente todo anelorado, né? Mas o mundo pede uma carne com mais sabor, com mais marmoreio. Então a gente precisa introduzir novas raças, por isso os cruzamentos, né? Por isso é tão famosa. É carne de Angus, é carne de Angus. O que é o Angus? A gente não sabe o que é Angus, gente. Então Adorei, o Angus é uma raça, né? Sim. Que é uma raça europeia. Que é introduzida, a gente faz o cruzamento e você melhora a carne do Nelore. Nosso Nelore, ele é preparado para suportar o nosso calor, né? Ele é resistente às doenças, ele é tudo, mas ele ainda tem uma carne com pouco marmoreio. Mas até isso está melhorando. Já tem melhoramentos genéticos que já está colocando marmoreio na carne de Nelore. Então, assim, esses desafios que a gente tem pela frente. É melhorar ainda mais a nossa qualidade,
melhorar os nossos status sanitários e começar a vender a nossa carne, não deixar que eles venham comprar. Entendi. Né? Começar a colocar preço na nossa carne. Sim. Os mercados que ainda não compram a nossa carne e essa certificação, eles são bem exigentes. Como é que ocorre esse processo? Eles vêm até aqui para fazer essa vistoria e para ver se está tudo adequado às normas de cada país? Ou são informações que são repassadas? Tem as duas coisas, depende. Cada país tem o seu formato de acordo comercial. Sim. Né? E é o Ministério da Agricultura que faz essa gestão. Né? Alguns países pedem apenas, fazem checklist de informações que o país manda. Outros exigem e fazem questão de vir e fiscalizar. Todo ano a gente recebe aqui. O ano Ver com os próprios olhos. O ano passado a gente não recebeu, mas em 2023 a gente recebeu o México, a gente recebeu... a própria União Europeia mandou, fazia tempo que a gente não recebia nenhuma missão. Mesmo os que já compram, de vez em quando eles vêm fazer uma missão para certificar que tudo que está escrito no nosso certificado lá está sendo cumprido. Então eles vêm conhecer as fazendas, conhecer as indústrias. Até a fazenda lá. Eles vêm no INDEA, eles vêm fazer auditoria no INDEA. Olha só. Para ver se tudo que a gente fala que a gente faz, a gente tem como comprovar. Querem ir nas fazendas para ver realmente como é o manejo, como é a certificação do produtor dentro da propriedade e vão nas indústrias para certificar que o produto está sendo bem processado. Mas nós temos credibilidade? Temos. Olha que maravilha, Não, Daniela. Em 2023 a gente conseguiu êxito em todas as missões que a gente recebeu. Daniela, eu estou adorando esse bate-papo, a gente está aí já trilhando para o fim dessa entrevista, mas eu quero que você fale um pouco para as mulheres que olham uma entrevista como uma Daniela Bueno e vão se inspirar em você, entender que é um segmento de muitas oportunidades e que elas podem sim fazer parte desse segmento, que é o nosso futuro, né, Daniela? Qual é a sua mensagem? Então, de vez em quando eu sou convidada, de vez em quando não, todo semestre eu sou convidada para fazer uma palestra de abertura na UFMT para a disciplina de agronegócio. Olha que legal! E aí eu faço colocando a importância do agronegócio na visão da medicina veterinária, né? E aí, hoje, não dá só para ser mais médico veterinário, somente médico veterinário, né? O profissional, ele tem que ser um pouco mais completo, né? Ele tem que passar ele tem que se especializar em pessoas. Sim. Né? Ele tem que se especializar em comunicação, ele tem que se especializar em autoimagem. Com né? certeza. Ele tem que se especializar em mídias sociais. Sim. Hoje a mídia vende mais do que tudo. Então você tem que ter, você não basta ser hoje somente um bom médico veterinário, né? Seja pet, seja de campo, seja da inspeção. Não, você tem que ser um profissional completo. O que as indústrias e o que o mercado espera desse profissional? Um profissional que saiba fazer gestão, né? Que saiba tratar as pessoas, que saiba se comunicar, né? E acima de tudo que saiba conseguir alcançar os êxitos profissionais, os êxitos daquele campo ao qual ele está ligado, né? Então não dá só para fazer aquele curso da medicina veterinária e sair achando com o canudo na mão que você vai ganhar o mundo. São outros tempos, né? A gente você realmente... tem especializar, sim, fazer mestrado, sim, fazer doutorado, sim, mas tem muito mais que isso, né? Você tem muito mais se preparar como pessoa. Acho que como pessoa, né? Sim, é um amadurecimento. Para poder ganhar esse abrir mundo. Os horizontes e entender que são outros tempos, né? Você realmente precisa ter aí acho que um jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, o tempo inteiro. Daniela, e você tem muito, né? E você administra muito bem o pessoal, o profissional, você cuida da sua saúde, você está aí comprometida mesmo com o seu bem-estar, com a sua autoestima. Eu acredito que isso é um alicerce muito poderoso para que você continue aí produzindo muito no seu setor profissional, né? E não é fácil, mas esse equilíbrio é fundamental. Hoje, então, passa pela minha sanidade mental. Assim.
O meu dia começa às 4h10 da manhã, acordo 4h10 da manhã todos os dias. Eu acompanhei os seus posts, eu falei, meu Deus, ela acorda muito cedo. Eu acordo 4h10 da manhã todos os dias, por quê? Porque é o horário que eu tenho para treinar. Primeiro também que o meu organismo facilita, eu sou ligada no 220, então eu já acordo muito ligada. Né? Então tem que aproveitar isso. Por muito tempo eu fiquei trabalhando demais e isso afetou muito a minha saúde, inclusive. Eu estava pré-diabética já, o estresse, principalmente quando você ocupa cargos de gestão muito alto, você tem responsabilidades muito grandes, né? E foi numa época que não era fácil, o Estado não estava tão bom como está hoje, né? A gestão não estava tão boa quanto está hoje. Então a gente tinha estresse e responsabilidades muito grandes e acabou afetando bastante a minha questão de saúde mesmo. Eu fiquei pré-diabética de tanto estresse. Então, quando eu saí de lá, eu falei, não, peraí, para tudo, eu preciso focar em mim. Né? Já tem um tempo já que eu estou no trabalho, especialização, me especializando, estudando, trabalhando, e eu, né? E aí, assumi isso e me assumi. Né? Então, hoje, eu viajo demais, mas a primeira coisa que eu faço, em qualquer lugar que eu estou no estado, é procurar uma academia. Olha que Qual é a academia mais próxima? Se não tem, eu vou correr. Eu começo o meu dia comigo. Sim. E aí depois eu dou seguimento a ele. E estou o tempo todo me atualizando, não paro de estudar, né, o tempo inteiro. Você não para. Médica veterinária, fiscal do INDEA, fiscal estadual, comunicadora também. Eu não posso não posso finalizar sem falar desse seu lado, que eu acredito que seja assim, um comprometimento muito grande com o setor, de você passar para frente o seu conhecimento. Né? E você, através da comunicação, teve, mas pode ter ainda, né? Pode voltar a fazer esse trabalho, um programa de rádio, passando toda essa informação. Então, eu fiz essa experiência, foi uma grande experiência, né? Com o Munhoz, na Rádio Agro Mais, mas eu não tenho essa formação, né? Então, eu sou uma experimentadora. Sim. Eu já falei pra você, não sei, mas eu aprendo. Mas é por propósito, eu acho, eu vou aprender. Né? É o propósito mas, assim, do conhecimento. Essa vontade de me comunicar, e não é de me comunicar, mas é de comunicar ao agro, Sim. essa falta que eu acho que tem das pessoas conhecerem o agro. Sim, sim. Então, eu não perco oportunidades. Eu tenho uma palestra lá na comunidade JJ, para 6 pessoas, eu vou. Me convidar, eu vou. É para a universidade, eu vou. Eu quero falar do agro. Sim. Eu acho que todos precisam ouvir mais do agro. E ouvir as verdades do agro, não o que se coloca sobre o agro. Né? Nós precisamos começar, a gente só vai ter uma sociedade que entenda e que tenha orgulho do seu agro a partir do momento que eles entenderem como funciona o agro. Né? E a gente precisa de comunicação. E o agro precisa aprender a se comunicar e não se comunicar apenas para o agro, mas para todos que não são do agro. Esse é o maior desafio. Com certeza. Olha, eu penso igual a você e cada vez que eu venho adquirindo mais conhecimento desse segmento, aumenta o meu orgulho, né, do nosso estado. Eu acredito muito que as pessoas que queiram também buscar esse conhecimento vão sentir esse mesmo orgulho e também de pessoas como você, que está aí construindo uma história tão linda, né, e trazendo aí esse crescimento e essas oportunidades para todos nós mato-grossenses. Daniela, eu adorei, viu? Adorei te conhecer, adorei esse bate-papo. Você é uma mulher admirável, uma mulher que é exemplo para muitas de nós que estamos precisando aí nos inspirar em pessoas como você. Então, estou muito feliz por esse bate-papo. Eu quero estender esse convite para você participar do nosso programa mais vezes, porque pauta tem, né, Daniela? Me coloca à disposição. Conversar a gente gosta, né? Sim. E conhecimento a gente tem um pouco, então a gente vai conseguir comunicar esse agro cada vez mais. Isso. Né? E esse seu espaço é fundamental. Esse seu espaço é fundamental. A gente precisa de mais espaços que falem do agro e que tragam mulheres bonitas, inteligentes e que saibam comunicar a verdade sobre o agro. Que maravilha. Daniela, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Espero que não demore. Volte aqui. Tá bom, muito obrigada.